Olá, meus amigos! Eu hoje venho dividir com vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o capítulo 10, que trata sobre os bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item 14, onde ele traz a instrução dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. E ele começa falando assim para a gente: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos seus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que o seu perdão desce para pagar suas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos, pródigos mesmos do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haverá nenhum em relevar os erros dos vossos irmãos se eles vos houvessem feito, senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazeis, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, de 1862. Então esse espírito trouxe para a gente muitas reflexões para que possamos fazer diariamente sobre o perdão. E ele começa aqui falando quantas vezes perdoarei a meu irmão. Ao longo da nossa trajetória, será que em algum momento nós já fizemos essa pergunta a nós mesmos? Será que no dia a dia, no nosso convívio, nós temos essa necessidade de perdoar os nossos irmãos? E será que mais ainda temos a necessidade de sermos perdoados? E no momento que temos a necessidade de sermos perdoados, será que temos a humildade de reconhecer e tentarmos uma reparação quando é possível? São tantas as reflexões que envolvem as questões do perdão que poderíamos passar muito tempo refletindo sobre isso apenas nesse trecho que fala do perdão. Mas vamos nos ater às palavras de Simeão para ver se a gente consegue refletir um pouquinho sobre o que ele disse. Ele aqui coloca: a Pedro, que foi dito por Jesus, perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Quantas vezes, principalmente, somos atingidos por aqueles que mais amamos frequentemente, né?
naquelas palavras mais ríspidas, com aquelas impaciências. E quantas vezes também somos assim? Frequentemente, principalmente no lar, nós temos a bendita oportunidade na reencarnação de trabalharmos as questões que envolvem o orgulho, o egoísmo, e é através do perdão que podemos estar superando todas essas questões que envolvem particularmente todos os melindres, todas as mágoas, todas as dificuldades que estão acontecendo no decorrer da nossa caminhada. Então, quando a gente fala de perdão, a gente fala principalmente de trabalhar isso dentro de nós. Será que dentro de nós estamos executando também essa tarefa de nos perdoarmos? Quando ofendemos alguém que sabemos que aquilo trouxe uma repercussão muito grande, que aquela situação particularmente afetou e prejudicou aquela pessoa, será que nós conseguimos, antes de estarmos fazendo o movimento de pedir o perdão, nos perdoarmos, compreender que muitas das vezes ou não tínhamos a intenção, ou não dimensionávamos o prejuízo, ou até mesmo ainda não estávamos preparados para compreender aquela situação, aquele momento, a forma com que aquilo seria dado. Então, o primeiro movimento que nós temos que fazer quando identificamos uma dificuldade que foi executada e atingiu alguém é entendermos e perdoarmos a nós mesmos. Ah, mas o perdão vai acabar fazendo com que a gente entenda que temos todas as possibilidades de continuar errando. Não. O perdão, ele não é para ser conivente com os nossos erros. O perdão, ele é feito para que nós possamos refletir sobre as dificuldades que ainda trazemos e permitirmos, a partir daí, reestruturarmos aquele comportamento. Isso quando falamos das nossas próprias atitudes, porque já conhecemos, estamos no estudo, estamos devotando cada vez mais a atenção para as questões que nos incomodam. E nada melhor do que vivermos em paz, conosco mesmo, com as nossas atitudes, com quem somos. E através do perdão e do auto-perdão, nós vivemos muito mais leve, muito mais em paz. Porque entendemos que ainda estamos num processo de desenvolvimento, porque entendemos que ainda somos espíritos com as dificuldades inerentes da trajetória das reencarnações, da evolução, do momento em que estamos vivendo. Agora, compreender essas dificuldades nos faz mais aptos também, para que consigamos superar cada uma delas. Porque se nós não nos atemos a identificar cada uma delas, não teremos a possibilidade de reestruturar aquele comportamento. Porém, também, se nós ficarmos presos apenas na culpa das dificuldades que temos, não conseguiremos dar um passo adiante de superação e principalmente de reparação das situações que estamos vivenciando ou que estamos proporcionando ao outro, que pode trazer algumas consequências. Então, esse auto-perdão ele também é muito importante para que a gente consiga desenvolver aqui um método de perdoar aos outros. Porque quando nós conseguimos executar esse movimento para nós, fica mais fácil que nós consigamos também executar em prol do outro, porque já compreendemos que o outro também pode ter as mesmas dificuldades, que o outro pode não ter se atentado no momento que cometeu a falta ou o delito, e aí compreendemos que cada um está no seu momento da trajetória, vivenciando ainda as dificuldades próprias da compreensão que tem daquele momento de vida, que pode ser modificado de um minuto para o outro, mas pode ser modificado ao longo de algum tempo. Para cada um existe um tempo diferente para que haja o despertar das questões que exigem de nós o perdão, por conta das questões que ainda nos afetam. E ele vai além, quando ele fala assim, que a Pedro, ele deveria ter esse esquecimento de si mesmo, que torna a gente invulnerável contra o ataque e os maus procedimentos. Quando a gente conseguir ter esse esquecimento de si mesmo e ficar invulnerável contra os ataques e os maus procedimentos, não teremos nem mais a necessidade de perdoar, porque estaremos assim num patamar muito acima, porque não seremos mais ofendidos nem magoados. Compreenderemos com muita naturalidade a dificuldade de cada ser e o momento evolutivo em que cada um de nós estamos passando. Então, vai além disso. Quando ele sugere a Pedro que isso seja feito e que isso tudo vai blindar
Pedro de uma maneira que ele vai ficar invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias, isso torna um ser muito mais equilibrado, né? Ele fala aqui que ele será brando e humilde. E essa mansuetude que vem de quando estamos aplicando a humildade, trazendo uma brandura para as ações da gente, vai fazendo com que a gente realmente não saia mais do equilíbrio, não permita mais que as situações externas nos afetem pessoalmente. E assim temos muito mais condições de caminharmos com mais leveza, de aprendermos melhor todos esses ensinamentos que o Evangelho vai nos trazendo na sequência. Porque quando estamos presos em alguma mágoa, em alguma situação, ficamos muito mais pesados, temos muito mais dificuldade de compreender tudo que virá depois daquele evento. Então, ainda temos essa necessidade de trabalhar o perdão. Porém, quanto mais rápido nós lembrarmos de todas essas informações que Simeão dá para a gente, mais rápido a gente consegue estar voltando a um ponto de equilíbrio, né, conosco mesmo, de harmonia, para que a gente possa retornar aí na caminhada. Principalmente porque o perdão, ele não libera o outro, ele libera nós mesmos. De um sentimento que fica preso dentro de nós, de incômodo, de angústia, de tristeza, de tantas questões que envolvem as situações que nós vivenciamos que necessita de perdão. Às vezes, o outro nem está receptivo a te perdoar ou a estar exercendo o pedido de perdão. Mas se eu, comigo mesmo, já trabalhei aquela questão e já consegui entender o processo natural da dificuldade de cada um e do momento que cada um está vivendo, fica muito mais fácil eu prosseguir. E a partir daí, obviamente, que se fui eu que cometi aquele erro e aquela lesão e aquela dificuldade que foi ocasionada na vida da outra pessoa, eu vou tentar fazer uma reparação para que a outra pessoa também compreenda o meu reconhecimento, a dificuldade que eu ainda tenho, se ela estiver disponível. Então aqui, quando ele fala sobre tudo isso que envolve o perdão, ele traz ainda o compromisso que nós temos que assumir, principalmente no estudo da doutrina espírita, que vem reforçando para a gente esse compromisso de cada vez mais executarmos os ensinamentos que nos são oferecidos. Ele fala aqui e chama pessoalmente para a gente, né? Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Porque lemos muito, sabemos às vezes muitas coisas, nos instruímos de diversas formas, mas a execução às vezes se complica. Não conseguimos dar um passo adiante quando falamos de executar as atividades que estudamos. Então, nós temos que nos atentar para quanto tempo estamos nos dedicando para o estudo e quanto tempo estamos nos dedicando para a ação. Será que eu tenho passado muito tempo só lendo e quando eu fecho o meu livro ou quando eu termino um estudo, seja ele através de uma palestra, seja ele através de um seminário, de uma leitura de um livro, né, de uma pesquisa, quando eu termino aquilo ali, qual é o proveito que eu estou tendo de todos aqueles ensinamentos? Quando eu estou terminando de falar sobre o perdão, será que quando acabou o estudo, eu virei para as questões que eu tenho que vivenciar e não refleti sobre nada daquilo? Santo Agostinho fala para a gente que todos os dias de noite nós deveríamos fazer uma lista de tudo que fizemos de bom, de tudo que fizemos de ruim, passar a limpo todas essas informações que tivemos para que possamos dormir em paz e zerarmos, a partir de então, todas as questões que foram vivenciadas para caminharmos cada vez melhor. Isso significa que eu vou esquecer todos os meus erros? Não, mas significa que quando eu estou pensando e refletindo sobre cada fato desse, eu estou ressignificando, eu estou dando para essas informações que eu estou vivenciando naquele momento uma forma de interpretação que vai me fazer prosseguir de maneira diferente.
Então eu já não vou mais cometer os mesmos erros no dia seguinte se eu estiver comprometida com essas reflexões, com realmente estar executando cada uma dessas questões que são trazidas através do Evangelho. Eu vou conseguir fazer tudo só de refletir? Não necessariamente, automaticamente após eu estar refletindo, mas elas já começam a ficar muito mais dentro do meu campo de interesse e de visão. Quando eu cometer aquele erro, eu já começo a me atentar naquela hora. Quando eu começar a me sentir daquela forma, eu já começo a me atentar para aquele sentimento, tentar trabalhar ele, digerir ele de uma maneira mais rápida, né? Compreendendo a dificuldade de todos aqueles que também estão na caminhada comigo. E isso, quando a gente começa a fazer automaticamente, já não temos tanta coisa para poder estar digerindo ao longo de um tempo. Porque quando isso se acumula, fica muito mais difícil da gente trabalhar o perdão em diversas questões. E isso, muitas das vezes, cria várias complicações, inclusive na saúde da gente. As mágoas, cada vez mais existem comprovações que elas estão trazendo consequências na parte física. E nada melhor do que a gente conseguir se atentar e promover a autocura através do estudo do perdão. Já existe a terapia do perdão. Várias são as religiões que já falam sobre isso. A forma com que você consegue se curar através do perdão. E não só as religiões. Existem terapias efetivamente que não estão no campo da religião e que tratam do perdão como ferramenta fundamental para que a gente possa voltar a ter equilíbrio na nossa vida, para voltar a ter equilíbrio com o conviver, seja no trabalho, seja na casa da gente, seja no âmbito social ou nas questões religiosas, das quais a gente muitas das vezes não consegue perdoar um irmão de tarefa que pensa diferente, que faz diferente, que age diferente da gente. São tantas as questões que a gente vai acumulando ao longo de um tempo, que quando paramos para pensar nesse assunto, temos tantas coisas para rever, temos tantas situações para revisar e até para ressignificar dentro de nós. E só quando a gente consegue sentir de verdade que isso é real na vida da gente, conseguimos levar isso para todas as nossas relações. Conseguimos compreender o quanto é difícil caminhar. Se a gente olha para os nossos passos, se a gente tenta superar uma dificuldade que seja, como por exemplo a clássica, quantas vezes a gente começa a fazer regime e não consegue terminar. Às vezes não consegue terminar uma semana de regime e já saímos completamente daquela dieta. Olha o quanto é difícil e olha o quanto a gente tem que se perdoar e compreender a nossa dificuldade para conseguirmos dar um passo a mais, porque senão ficamos presos na culpa. Eu sou uma incompetente, eu não consigo fazer uma dieta. Imagina se eu me trato assim e eu vejo uma outra pessoa falando para mim das dificuldades que tem nesse sentido, se eu vou conseguir compreender a dificuldade que ela tem. Automaticamente eu vou agir da mesma forma, porque você não está se esforçando o suficiente, porque você não fez o que tinha que fazer. E julgo, ao invés de entrar ali com uma indulgência, a compreensão da dificuldade do outro. Então, essa compreensão e esse auto-perdão que a gente vai trabalhando com a gente, fica tão melhor, porque a gente consegue fazer isso com mais naturalidade ao longo de um tempo. Isso precisa ser sentido. Toda essa dificuldade, todas essas vivências que a gente vai observando em nós, vai trazendo para a gente a maturidade de um sentimento que vai sendo mais efetivo nas relações que a gente vai trabalhar. E aí, quando a gente se dá conta, a gente já consegue estar olhando com mais amorosidade, com mais indulgência mesmo, percebendo que o outro nada mais é que um irmão de caminhada, que está, por mais difícil que ainda seja o comportamento daquele ser, mas que está ainda numa fase de aprendizado onde aquilo para mim pode ser algo muito tranquilo, mas para o outro ainda carrega uma certa carga de dificuldade. Então que a gente possa, através dessas palavras de Simeão, compreender que todos nós estamos caminhando, todos nós estamos no mesmo barco evolutivo, onde uns já conseguem compreender de forma mais facilitada, outros ainda têm muito mais dificuldade dessa compreensão, mas estamos na caminhada. E que se nós recorrermos ao Evangelho, sempre teremos resposta para os momentos mais difíceis e para encontrarmos esse equilíbrio
mesmo que leve um tempinho a mais em algumas situações e a menos em outras, mas estaremos dispostos e aí conseguiremos, com certeza. Muito obrigado por estarem junto comigo refletindo sobre esse tema. Espero que a gente possa ter conseguido compreender um pouquinho e continuar compreendendo através dos esclarecimentos que vem no Evangelho, que Allan Kardec deixou para a gente tão explicadinho. Obrigada, meus amigos!